Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar me concedendo mais um vídeo para o canal. Desta vez, nosso estudo será na lição 6 da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema Expressando Palavras Honestas. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 37. Os hinos sugeridos da lição, hino 38, hino 89 e hino 144 da nossa harpa cristã. O objetivo da lição: primeiro, afirmar que não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra. Segundo, enfatizar que nossas palavras devem ser sim e não. E terceiro, pontuar a honestidade com as palavras. A lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto: não devemos jurar nem pelo céu nem pela terra. Seu segundo ponto: nossas palavras devem ser sim e não. Primeiro e segundo ponto, dividido em 3 subpontos. E o seu terceiro ponto: honestidade com nossas palavras, dividida em 3 subpontos, e a conclusão da nossa lição. Segundo trimestre de 2022, que nós estamos estudando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. Agradecendo a você que está inscrito no canal, você que se inscreveu recentemente, dizer muito obrigado, curta, comente, que cada vez que você curte, o YouTube indica o vídeo para mais alguém. Agradecendo a você também que não é inscrito no canal, mas tem curtido nossos vídeos, nossa leitura diária, dizer a você muito obrigado e, se possível, se inscreva no canal e nos honre com a sua inscrição aqui. Amém? Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 37, que diz assim: Outro sim ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurareis nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ninguém pode tornar o seu cabelo branco ou preto. Só quem pode fazer isso é quem? É Deus, que foi Deus quem criou tudo. Nos criou nossos cabelos, tudo é criação dele. Só ele que faz com que o nosso cabelo fique branco ou preto. Tem pessoas que tingem, mas não é a mesma coisa da naturalidade, né, do cabelo quando ele passa a ser branco e quando ele já é preto. A nossa textuário vai dizer assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 37. Verdade e prática da nossa lição vai dizer assim: fazer um juramento, uma promessa é algo muito sério. Por isso o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir, né? Faz um voto a Deus e o voto se cumpre e ele não cumpre. Então, temos que ter cuidado naquilo que vamos prometer ou votar, né? Não é votar de eleição, é votar. Um voto que você faz a Deus, votar, né? E termina o voto sendo cumprido por Deus e você não cumpre a promessa. Então, tenha muito cuidado nisso, né? Se prometeu algo a Deus e houve o cumprimento dessa promessa, cumpra. Porque senão você vai pagar um alto preço por isso. A introdução da nossa lição vai dizer assim: os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente que cumprirá realmente aquilo que prometeu, né? Está assumindo publicamente que se Deus cumprir algo na vida dele, ele vai pagar a promessa, né? E muitas vezes a promessa é cumprida, alguém se esquece e não paga. Então tem que ter cuidado na hora que está prometendo algo a Deus. Nas Escrituras, os juramentos são de 2 tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna, Mateus capítulo 7, versículo 37, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus, né? Eles faziam juramento, faziam votos, mas é evasivo, porque muitas vezes eles não cumpriam os votos nem as promessas que eles estavam fazendo. Por isso Jesus diz que seja o nosso falar sim, sim, não, não. E passando disso, né? Porque o que passa disso é o que? É procedência maligna, porque não cumpriu. Votou, fez uma promessa a Deus e Deus cumpriu e ele não cumpriu, não fez a parte dele. Deus fez a parte dele e o ser humano não faz a dele. Por isso, nesta lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que o juramento entre eles se tornasse desnecessário, claro, porque se o homem for
uma verdadeira pessoa honesta, uma pessoa que cumpre aquilo que ele fala, aquilo que ele diz, ele não precisa estar jurando, né? Porque todo mundo vai ver nele o quê? Uma pessoa honesta que cumpre aquilo que promete, né? Vai fazer algo para alguém e faz. Não ficar com desculpa e depois não cumprindo aquilo que ele prometeu. Então, se eles fizessem dessa forma, cumprissem aquilo que eles realmente estavam falando, não precisava de estar jurando. E mais com juramento, né, evasivo e leviano. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso do juramento. Tiago 5,12, né? No reino de Deus, né, aqueles que vivem pela palavra de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, ele não precisa estar jurando por nada. Porque são pessoas que vivem em honestidade. São pessoas que expressam palavras honestas, né? Por isso que é o tema da lição. Expressando palavras honestas. Então, o crente verdadeiro que vive pela palavra, que vive para fazer a vontade de Deus, ele não precisa estar jurando por nada, porque ele já expressa palavras honestas. Nosso primeiro ponto vai dizer: não devemos jurar nem pelo céu nem pela terra. Primeiro subponto, a lei do juramento. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória do juramento, número capítulo 30, verso 2, e decretou o castigo para o perjurador, daquele que faz um juramento falso, Deuteronômio 19, do versículo 16 ao 19, e 1 Timóteo 1,10, né? Ele fez um juramento, e quando foi cumprido, ele não pagou o juramento que ele prometeu. Então, era decretado um castigo para o perjurador, lá em Deuteronômio, capítulo 19, Deuteronômio, capítulo 19, versículo 16 ao 19. Vamos ver o que é que diz. Deuteronômio 19, do versículo 16 ao 19, que diz assim: quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca da transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante do sacerdote e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo que a testemunha falsa testemunha, que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou de fazer o seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Tá vendo? Haverá um castigo para quem jurar falsamente, para quem fizer algum voto e não cumprir, né? Por isso que ele vai dizer: e decretou o castigo para o perjurador, aquele que faz um juramento falso. Se jurou falsamente, né, vai ter castigo. O falso juramento tem uma testemunha ou uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada, é claro, porque se alguém vai testemunhar contra alguém, ele tem que falar a verdade. Não testemunhar falsamente, porque se ele testemunhar falsamente vai ter um castigo. Se alguém fez um voto a Deus, ele cumpra o voto, porque senão ele fez um voto, né? Fez um voto com leviandade. Um voto evasivo, porque o voto foi cumprido e ele não cumpriu aquilo que ele prometeu. Aí, exigia uma oferta pelo pecado, Levítico capítulo 5, versículo 1 a 6 e Levítico 6, do 2 a 6. A lei enfatizou a seriedade do juramento. Êxodo 20, verso 7, Levítico 19, 2, Zacarias 8, versículo 16 e 17. E proibiu o juramento por deuses falsos, Juízes 23 e 7, Jeremias 12, 16 e Amós 8, 14. Não pode estar jurando por deuses falsos, né? Não pode estar jurando falsariamente por deuses que não fazem nada. Nem jurar pelo próprio Deus, né? Por isso que ele diz que não é o crente verdadeiro, o crente que tem a sua palavra verdadeira, não vai precisar estar jurando por nada. O propósito da lei do juramento. O propósito da lei do juramento antes era benéfico. Tinha o objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente e onipotente, dono de tudo, que esquadrinhava os corações de todos os homens. É claro, o juramento era feito a Deus, porque Deus sabe o coração de todos os homens, né? Naquela época. E ele é quem sabe o que está se passando no coração do homem. Aí tem 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, e Jeremias 17 e 10. E que revelava o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presente no espírito do homem, né? Que a gente sabe que o espírito, tudo que se passa no homem está no espírito dele. E só Deus é que esquadrinha o espírito do homem. A gente não sabe o que é que passa no coração dele. Por isso que ele vai dizer, né? Deus onisciente e onipotente, dono de tudo, que esquadrinha os corações de todos os homens, e que revelava o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presente no espírito do homem. Os juramentos nas escrituras são de dois tipos: aquele feito por Deus e aquele feito pelos homens, né? Que Deus, quando
jura, né, o testemunho a respeito de alguém, ele está testemunhando a verdade, né? Na verdade que ele disse, visto o meu servo Jó, homem temente a Deus, né, e que se afasta do mal. Por quê? Deus ali dando um testemunho a respeito de quem? De Jó. E quando ele foi jurar, né, a respeito de Abraão, ele disse, se eu não tenho para quem jurar, eu juro por mim mesmo, né? Um testemunho, um juramento que é verdadeiro, principalmente de quem? De Deus, né? Jurando em favor de Abraão. Terceiro subponto. Não jurei nem pelo céu nem pela terra. Os estratagemas dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento, mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor e nesse caso não precisava ser cumprido. Para eles era assim, se jurou em nome de Deus, né, tinha que cumprir aquele voto, mas se jurou sem ser usado o nome de Deus, não precisava o voto ser cumprido. Veja como era o entendimento dele a respeito de juramento. Aí ele vai dizer, foi contra esse procedimento dissimulado e hipócrita que Jesus os confrontou, Mateus capítulo 23, versos 16 ao 18. Essa atenuidade de classificações feitas pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinha qualquer base. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria que cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. É claro, Gênesis 1 e 1. O céu foi criado por quem? Por Deus. Se ele está jurando pelo céu, está embutido ali quem? O dono do céu, que é Deus. Então ele tem que cumprir o juramento. E a terra é o estrado dos seus pés. Isaías 66 e 1. E Jerusalém era a cidade do grande Deus. Salmo 48 e 3. A conclusão é que qualquer juramento feito usando algum desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido, é claro, porque o nome de Deus está envolvido em tudo, na terra, no céu, né? Tudo em Jerusalém, que é a cidade do grande rei, tudo está envolvido em quem? O nome de Deus. Então, se está envolvido no nome de Deus, tem que ser pago o juramento. E para os escribas e fariseus, não. Se não tivesse o nome de Deus envolvido, né? Se não tivesse o nome de Deus explícito, por assim dizer, para eles não precisava cumprir o voto, mas tem que cumprir. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento no céu, como o céu e a terra, para afirmar o que está dizendo é verdade. Posto que, na essência, a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. Salmo 15 e 2, Salmo 24, verso 4, Provérbio 8, 7, Malaquias 2 e 6 e Miqueias 6 e 8. É claro, porque o cristão verdadeiro, ele não vai precisar estar jurando por nada. Ele só vai dar a palavra dele, e a palavra dele vai ser o quê? Uma palavra honesta, e ele vai cumprir aquilo que ele está prometendo. Não é preciso ele estar jurando em nome de ninguém. Não é preciso ele estar jurando em nome nem do céu, da terra, nem no nome de Deus, nem no nome da cidade de Jerusalém, nada disso ele vai precisar estar jurando. Porque o quê? Ele é uma nova criatura, e agora ele está vivendo o quê? Na verdade. Quem vive na verdade não precisa estar jurando por nada. Não precisa, só simplesmente ele viver na verdade. E quem vive na verdade não vai ver na mentira, não vai ver no engano, não vai estar prometendo coisas às pessoas e não vai deixar de cumprir. Ele sabe que ele tem que cumprir, porque ele é da verdade. E se ele vive em verdade, ele tem que cumprir tudo aquilo que ele promete. Não precisa estar usando o nome de ninguém. Segundo ponto, nossas palavras devem ser sim e não. Primeiro subponto, como deve ser o nosso falar. Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Esta atitude declara que tipo de pessoas nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria, tá vendo? Sempre procura falar com verdade e sabedoria, para não magoar ninguém, não deixar ninguém frustrado, e quando se vai fazer alguma promessa para alguém, que vai cumprir algo para alguém, que seja cumprido. E não minta para aquelas pessoas. Fale com verdade e sabedoria. Com muita propriedade, o rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua, Provérbios 18, 21. Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado, Mateus 12, 37. O que nos impele a ter cuidado no nosso falar. Um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira, é claro, porque um cristão verdadeiro ele não vai ver na mentira. Ele não vai ver na falsidade, ele não vai ver no engano. Então ele tem que sempre falar a verdade. E vai reagir muitas vezes contra a mentira, refutando com a verdade. É isso que o cristão verdadeiro faz. Aí diz ali, um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra
todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo, esteja um homem sob juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. Claro, o cristão não pode viver em duplicidade. Ele tem que viver unicamente na verdade. Se é sim, é sim. Se é não, é não. E rejeitar todo tipo de engano. E rejeitar todo tipo de mentira. Se for uma mentira, ele refuta com a verdade. O sim e o não na vida de Paulo. Há situações em que empregamos a nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Em 2 Coríntios 1, do verso 12 ao 24, há o relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez plano de visitar os irmãos da igreja em Corinto, porém por diversas vezes foi impedido e as coisas não saíram como havia planejado. 2 Coríntios capítulo 1, verso 16, né? Verso 6, Romanos 1 e 10, e Romanos 15, 22 e 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18. 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo 16, vamos ver para entender o que foi que ele prometeu, né? E não conseguiu cumprir porque houve algumas situações que impediram Paulo de chegar lá. Mas porque isso mesmo acontece. A gente às vezes planeja de ir para algum lugar, mas acontece de não conseguir chegar lá, né? 2 Coríntios capítulo 1, verso 6, que diz assim: mas se nós somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também pacientemente padecemos, né? Veja que ele passou por situações ali, mas ele disse o quê? Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos, tá vendo? Veja que aconteceu ali algumas situações, né? E ele não conseguiu chegar. Por quê? Porque ele mesmo planejando chegar lá, mas não teve condições, né? Não teve condições. E às vezes acontece isso, a gente faz um planejamento de chegar em algum lugar e não tem condições de chegar, é impelido muitas vezes de chegar lá. E as pessoas vão dizer, olha, fulano deu a palavra que vinha aqui e não veio, mas porque algo aconteceu. Aí diz, por isso seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Tá vendo? Paulo refuta seus opositores dizendo que não era o tipo de pessoa que diria sim, quando na realidade queria dizer não. O apóstolo toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita, que era para poupar os irmãos, né? 2 Coríntios capítulo 1, verso 23, que diz assim: invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Veja, para poupar eles, que Paulo ia falar alguma coisa com eles lá, mas poupando eles, Paulo não foi, né? Paulo não foi. Ele foi no momento oportuno. Aí diz, Deus que conhecia o coração, disse o apóstolo, sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de visitá-los, e declarou a todos que sua vida era a simplicidade e sinceridade, tanto dentro da igreja como dentro do mundo. 2 Coríntios 1 e 12, que diz aí, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e seriedade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Tá vendo? Veja que ele estava ali, queria ir falar alguma coisa com os irmãos, mas foi impelido de não ir. Mas para quê? Para poupar os irmãos. Porque se por acaso ele fosse falar alguma coisa ali, pode ser que os irmãos não gostassem. Mas poupando eles, né? E algo aconteceu, muita coisa aconteceu, ele não pôde ir. Mas o quê? Para poupar os irmãos. Da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. O momento não era propício para Paulo visitar. E numa ocasião melhor, ele ia visitar eles, né? No momento certo. Por isso que às vezes a pessoa diz assim, ó, vou em tal lugar, e algo acontece, ele não vai, mas no momento certo ele vai. Terceiro subponto, o que passadice é procedência maligna. Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da hostilidade, da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos
nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e até segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna, não é? Porque se a gente não viver em sinceridade, a gente vai ver no engano, e quem vive no engano fica com disse-me-disse, com fofoca, com conversinha, com isso, com aquilo, né? E termina o quê? Dando lugar a situações de procedência maligna. Então, o que vive na verdade, ele não pode estar vivendo dessa forma, ele tem que viver na verdade. Terceiro ponto, honestidade com nossas palavras. Primeiro subponto, a palavra honestidade. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico temos o adjetivo yashar, reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Jó foi descrito como um homem honesto, Jó 1:8. Em Atos temos a descrição de Cornélio como um homem reto, honesto, Atos 10:22. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam de sua boca palavras falsas, mentirosas e enganadoras. É claro, quem vive pela verdade, ele só vai falar palavras honestas, verdadeiras e não falsas. Então, o crente que vive pela verdade tem que sempre estar falando a verdade. Segundo subponto, é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo atual? Na vida daquele que o evangelho já entrou, houve transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, mas também prevenir. É claro que quem viveu numa vida pregressa, não tinha aceitado Jesus ainda, ele vivia uma vida completamente diferente, uma vida completamente de engano. Mas agora, como ele está vivendo pela verdade, ele vai se prevenir para não estar vivendo mais no engano e nem falando mais palavras mentirosas. Ele vai falar agora só a verdade. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito, né? Para muitos, ele mente, né, como se fosse uma coisa normal, e mentindo, asseverando que aquilo que ele está mentindo é verdadeiro, mas na verdade é mentira. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Porque muitos mentem, né, dizendo que é uma causa nobre, né? Está mentindo em favor de uma causa nobre, mas é mentira. Mentira é mentira, não tem nada de nobreza nisso aí. Quem mente está no pecado. Então, não pode estar mentindo, tem que falar a verdade. Quem sustenta isso está comprometendo o caráter humano e um valor importante que é a respeito pela verdade, né? O respeito pela verdade. Quem vive mentira, ele jamais vai estar falando a verdade. Mesmo ele falando a verdade, como as pessoas já conhecem que ele vive falando mentira, né? Nunca vai acreditar nele. E o dia que ele falar a verdade mesmo, ninguém acredita nele, porque já sabe que ele só vive mentindo. Então, ele tem que saber da importância e o valor da verdade. Porque quando se fala a verdade, todo mundo vai saber que você é uma pessoa verdadeira. Mas quando vive mentira, vai ver que você vive pelo engano e jamais vão acreditar em você. O verdadeiro discípulo de Cristo que faz parte do seu reino é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter e jamais usa de meias verdades, né, através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciado pelo pai da mentira, o diabo. Jesus é a verdade em essência, Evangelho de João capítulo 14, verso 6. E os que vivem nele são honestos em tudo, e seu falar é sim, sim, não, não. Tá vendo? Aqueles que vivem pela verdade, o seu falar é sim, sim, não, não. Quem vive pela mentira é filho do pai da mentira, o diabo. Mas quem vive em Cristo, que é a verdade, Evangelho de João capítulo 14, verso 6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Jesus. Não é ninguém vem não, é ninguém vai, a não ser por Jesus, porque Jesus é a verdade. Terceiro subponto, dando testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrada, digna, procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. Provérbios 21:8. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe de falsidade e da mentira, é claro. O verdadeiro cristão é assim. Tudo que ele faz é pautado na verdade. Ele vive na verdade, anda na verdade, fala a verdade. Tudo dele é isso, o cristão verdadeiro. Aquele que vive submetido às vontades divinas. Ele vai viver pela verdade. Não se preocupando com a mentira, mas se preocupando só com a verdade. Aí diz mais: conservando a verdade no coração e na conduta. Tá vendo? Fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira. Conservando a verdade no coração e na conduta. Pois esse é o seu objetivo maior. 3 João, verso 4. 3 João, verso 4. 3 João, verso 4, que diz assim: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Tá vendo? Não tem um gozo maior que esse. Jesus, ele não tem um gozo maior que esse não, de que ouvir que os filhos deles andam na verdade, vive a verdade, né?
porque isso é o maior prazer do Espírito Santo de Deus, que nós vivamos na verdade, falamos a verdade e andemos na verdade. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramento ou promessa. É claro, se nós falamos a verdade, não vamos ser pressionados a estar jurando por Deus, pela terra, pelo céu, pelo Jerusalém, nada. Não vamos precisar estar jurando por nada disso, porque nós vivemos na verdade. Quem vive na verdade não precisa estar jurando por nada, porque ele vive a verdade, anda na verdade e fala a verdade. Para concluir, devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim, não, não. Não a mentira, sim a verdade. Não as coisas erradas, sim as coisas certas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos viver na verdade, andar na verdade e falar a verdade. Amém?